Olá, muito boa noite. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. Hoje eu e José Maria Trindade recebemos o líder do PSDB no Senado, o senador Exaussi Lucas, neste dia em que o presidente Lula desembarca na China. O primeiro compromisso do presidente é a posse da ex-presidente Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo que foi criado ali lá no primeiro governo do presidente Lula. Agora, com Dilma na presidência dos BRICS e Ilan Goldfein na presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele que foi eleito lá no finalzinho do ano passado, a esperança do governo é abrir uma janela para investimentos, para recursos, mais recursos para investimentos no Brasil. Afinal de contas, são 2 brasileiros em bancos importantes de fomento. Boa noite, senador. É um prazer receber o senhor aqui. Vamos tratar desse e de outros assuntos. Muito bem-vindo ao Frente a Frente. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui novamente, né? E, por coincidência, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. Olha que bom, então, né, Zé Maria? Um assunto que vamos debater aqui hoje. Muito boa noite. Pois é, muito boa noite, Denise. Boa noite, deputado. É um momento de política de formação ali. O governo está tentando definir a sua base de governo, e isso a gente fica falando base de governo, mas é importante, porque se trata da imagem, do coração, do poder no Congresso Nacional do presidente da República. Hoje a grande novidade é a formação de mais um bloco partidário. Ele funciona como um partido político, um superbloco, mais de 170 deputados. O segundo bloco, que não é o segundo partido, tem 142, mais 140 deputados, ou seja, o Congresso Nacional está em disputa. E por isso o sinal verde veio do Palácio do Planalto para negociar, abrir a nomeação de segundo escalão, representação nos estados do governo federal e assim por diante. Assim que a política anda, e você sabe, a política define a sua vida. Nosso entrevistado de hoje, o senador Exaussi Lucas, é o líder do PSDB no Senado e presidente do PSDB aqui no Distrito Federal. Tem uma carreira política muito longa aqui, já que a autonomia política do Distrito Federal não veio de 88 e o senador está sempre presente. Foi deputado e agora senador, foi candidato aqui ao governo do Distrito Federal e nada como uma campanha eleitoral para melhorar muito uma pessoa, né? Senador, a gente viu hoje na página de alguns jornais um mundo assim descortinado. A inflação em queda, bolsa subindo, dólar num preço mais baixo dos 10 meses. É esta a realidade? Descolamos do mundo? Olha, na prática, a gente não viu ainda concretamente, né, qual é o plano. O que eu sempre discuto, e hoje mesmo falei sobre isso, que é a falta de política pública de Estado, né? Infelizmente, cada governo que entra acaba com tudo e começa tudo novamente. Tudo de novo. E, preferencialmente, o oposto do que estava acontecendo. Então, isso é muito ruim, né? Debatemos hoje vários, tanto na Comissão de Educação, na área de Ciência e Tecnologia, que realmente não tem continuidade. E a primeira coisa que a discussão começou foi o arcabouço fiscal, que é um pré-requisito para a reforma tributária, que estava muito animado. Hoje eu já não estou tão animado com relação à reforma, que é a principal reforma que o Brasil precisa. Por que o senhor não está tão animado mais? Porque, na prática, a reforma tributária, se você perguntar para todo mundo, é 100% favorável. Mas quando você entra em cada segmento, os municípios querem 40 anos de transição. O agro não aceita aumento na carga tributária. A área de serviço tem aumento de 200%. Não tem sentido. Por exemplo, Brasília é predominante serviço. Então, nós estaremos financiando as indústrias que não estão aqui, não é? Em detrimento da nossa prestação de serviço. Então, o segmento não aceita, né? E aí, hoje, nós temos 2 grandes frentes no Congresso, que é exatamente a FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, né, da Agricultura, e também a Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, que não aceitam, e com razão, né? Porque ninguém aguenta mais pagar imposto, aumento de carga tributária no Brasil. Então, a gente vai criando despesa, vai criando projeto, mas quem paga a conta, né? Então, acho muito difícil. O arcabouço, na apresentação inicial para nós, líderes, nós temos uma reunião de líderes com o Fernando Haddad apresentando o arcabouço fiscal. Maravilhosa a apresentação. Agora, não vimos ainda o texto. E, né, a gente que acompanha, que eu sou contador, sou auditor,
sempre acompanhei a Comissão Mista do Orçamento, né, as CPIs todas, vejo assim, né, muito otimismo, mas na hora que entrar realmente no mundo real, a coisa é diferente. Ou seja, é preciso conhecer o texto Com certeza. antes de fechar o apoio a essa proposta do governo, né? Porque na proposta do governo apresentada é para zerar o déficit agora. Ninguém... Não, em 2020, zero o déficit na 2024. Não, já com perspectiva de aumento, né, do PIB. Então, aí o que você vê na apresentação? Por exemplo, um dos itens que eles contam de forma assim concreta é o CARF. Eles acham que tudo aquilo que está sendo discutido no CARF, né, que é o Conselho de Administração, de Fiscal, né, o Conselho de Fiscalização, que sempre o governo foi o voto Minerva e, consequentemente, nunca, né, tudo que é voto Minerva é não. Então, os empresários nunca tiveram oportunidade. Mudou a lei, exageraram um pouco, eu acho que aí tem como a gente fazer alguma negociação, mas, tradicionalmente, não se arrecada tanto quanto eles estão imaginando. Senador, e agora nem instituíram a comissão, quer dizer, demonstração de fraqueza, que não tinha voto para aprovar. Passaram para um projeto de lei que vai ter urgência de tramitação na Câmara. Mas até que consiga aprovar, isso vai voltar à forma antiga, né? Que é sem o voto muito, né, de qualidade que sempre favorece o governo. Não sei se passa a devolução para o governo, o voto Minerva. Não sei se passa. Porque, na prática, aí sim, eu acho que exageraram na dose, quando, além de voto Minerva dos empresários, também ficou que o governo não poderia recorrer ao judiciário, que é uma coisa assim, Senador, voltando exagerada. A pergunta do início, que acabou não sendo respondida, é porque se eu falei da capa dos jornais mostrando um mundo maravilhoso, a gente vê no dia a dia, a economia está com problemas. Está com problema. Né? Restaurantes vazios, né? Os comércios vazios, a dificuldade das pessoas... Começam a vencer agora aqueles empréstimos que foram feitos no período da pandemia. Existem empresários me dizendo que não sabem o que fazer para pagar a folha. Quer dizer, que descolamento é esse da realidade? Inclusive agora, né, eu recebi agora recente no gabinete alguns prefeitos aqui da região metropolitana. O IBGE soltou, né, o censo agora, que interfere diretamente no Fundo de Participação dos Municípios. Isso. Já tem cidades aqui com 2 meses de atraso no pagamento da saúde, né, dos servidores. Então, esse otimismo, né, eu vejo quando tem a prestação dos 100 dias aí de governo, cara, não vi nada até agora. A pauta do Congresso, a pauta nossa do Senado, se você observar nas últimas semanas, são projetos de nome de... E o senhor tem uma experiência boa assim, na área internacional? Como é que está o Brasil comparando com que a situação da economia mundial não é boa? A situação não é boa. A inflação, né, existe mesmo um corte de demanda muito grande no mercado internacional. E como é que está o Brasil aí nessa relação? Eu acho assim, né? Eu estou presidindo agora a Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. Isso. Tem muito recurso, querem investir no Brasil, mas aqui não tem segurança jurídica. Basta ver agora a decisão do Supremo. Né? Você lembra que em 92 as empresas entraram na Justiça e teve uma decisão definitiva, né? Que era o quê? Um acordo, né, a coisa julgada. E aí eles não pagaram, né? Não, mas aí o Supremo, em 2007, né, disse, não, mudou a composição do Supremo, agora não, é constitucional, porque antes foi declarado inconstitucional. Agora é constitucional. Quem estava que ganhou a causa, recorreu. E foi julgado agora, quer dizer, 15 anos depois. O Supremo sempre teve o entendimento que, primeiro, a segurança jurídica. Agora não, a interpretação que foi dada pelo Barroso, 6-5, é que não, a concorrência, você não pode ter 2 empresas do mesmo ramo, uma pagando, outra não pagando. E aí, o que ele fez? Mandou pagar a retroativa. A gente sabe. O ministro Gilmar Mendes disse aqui, senador, que na verdade não é tanta gente assim, é só um caso ou 2 casos. Nada, são muitas empresas que ganham na justiça. Não foi, né, todas, mas um grande número que tal. E outra coisa, né, isso faz o quê? Agora mesmo em Brasília, né, com essa questão da segurança pública, nós tem 10 anos que não tem reajuste para os policiais militares e civis. Né? Aí o Agnello, ainda no governo PT, lá atrás, deu um auxílio moradia, que é um penduricalho para dizer que não deu reajuste, mas deu auxílio.
Agora o Tribunal de Contas mandou suspender e devolver os últimos 9 anos. Como é que o cara, um policial que recebeu, né, chega a R$ 3.200, quem é coronel, até 1.200 e pouco do soldado, do cabo, né? Como é que esse cara vai devolver 9 anos se ele recebeu de boa fé, quem pagou foi o Estado? Então, é muito, assim, segurança, a burocracia é muito grande. Esse realmente é um trabalho. Péssimo. Agora, Eu fiz reuniões com os vê... embaixadores todos, né? Muitos embaixadores participaram do lançamento da frente, e o grande problema no Brasil é isso. Qual é a segurança jurídica que existe? Cada governo que entra, ou o Supremo muda a composição, altera, porque as empresas planejam 20 anos, ninguém bota uma indústria, uma fábrica... Claro. Sem planejar 20, 30 anos. Agora, senador, tem uma coisa que, pelo menos eu ouvi isso de vários empresários, dizendo, olha, o mundo está tão complicado e o mundo conhece o presidente Lula, que já foi presidente outras vezes, e o Brasil, nos primeiros governos do Lula, mal ou bem caminhou, e que por isso há essa boa vontade em investir no país. O presidente já conversou com o presidente francês, Emmanuel Macron, esteve com Joe Biden, está agora na China, conversando com Xi Jinping, já mandou o assessor dele internacional à Rússia conversar com Vladimir Putin. Ou seja, ele está rodando aí o mundo, não, ele atrás não bem, só de tentar pacificar, como também atrair investimentos para o Brasil. O senhor acredita que as andanças do presidente podem ajudar a atrair dinheiro para o Brasil? Bem, a primeira reunião, né, que o presidente não foi na China, mas vários órgãos foram, né, inclusive a Apex. Não foi porque ele estava doente, né? E mas agora, tudo bem, mas a Apex... a China foi tão, como é que chama? Demonstrou benevolente, que é prioridade, né, que remarcou em seguida. Mas você vê o presidente da Apex, né, que é o nosso... Né, o grande representante de buscar investimento, a declaração que ele fez, né, foi uma declaração infeliz, né, contra o agronegócio, né, dizendo que o agronegócio desmatava. Não, aí o Haddad fala, experiência, né, ele foi governador, foi senador, né, da República. Exatamente. É o Jorge Viana, né? Que Exatamente. não mais confusão aqui do que lá fora. Né? Não foi uma boa, foi uma coisa muito... Foi muito ruim. Foi muito ruim. E senador, uma dificuldade do atual governo de falar com o mundo agropecuário. Por quê? Exatamente por isso, porque o governo anterior teve uma posição, né, muito favorável ao óbvio, né, porque na prática, se a gente tem uma balança comercial positiva, a gente, né, a âncora verde, a Embrapa, né, que, por incrível que pareça, todo ano a gente tem que brigar para manter a Embrapa viva e tudo isso, né, o desempenho nosso, se deve à Embrapa, né. E aí o agro é o grande responsável pela balança comercial. E aí vem um desastre de uma declaração dessa, com muita questão ideológica. Você vê agora, os caras anunciam que vão invadir as terras e ninguém fica por isso mesmo. Imagina se fosse no governo passado, se tivesse esse anúncio de invasão de coisa, né? Estaria todo mundo preso nessa hora, né? Eu acho que deve o mesmo tratamento dos que invadiram e quebraram o Congresso, o Supremo e Palácio? Não, evidente que, né, o que a gente defende, primeiro, né, que haja um processo legal, regular, né, que todo cidadão tem direito à defesa, né, ao contraditório, né? Então, não pode ter uma condenação coletiva. É diferente, né? Quem quebrou, quem botou fogo na coisa e tal, e o cara que foi na manada. O cara, né, foi junto e você sabe bem que é a rede social hoje, todo mundo fotografa, todo mundo e tal. Eu estive lá agora, né, na segunda-feira, e presenciei gente lá com 70 e tantos anos, 67 anos, né, e sem saber, porque está 92 dias, agora 94 dias. Né, eu não sou advogado, mas as informações a gente tem que o prazo máximo é 81 dias. Né, e os caras estão lá, o advogado entra com um negócio, não tem resposta, não sabe. Agora, com a nossa visita, coincidentemente, parece que o Supremo esteve lá também, né, a presidente e o ministro Alexandre, e que anunciaram que vão julgar agora, não é, entre o dia 18 e dia 20, que é o dia 18, que é a esperança nossa da leitura da CPMI. Né, está programado, convocado, lógico, não está na pauta isso lá, eu até recebi a pauta agora, né, tem os vetos, tem o projeto de lei, mas não tem ainda sobre a CPMI, mas eu acho que haverá a leitura disso aí, né? Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente
diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, mais uma conversa importante sobre política que define a sua vida. Hoje aqui o líder do PSDB no Senado, o presidente do PSDB aqui no Distrito Federal, o senador Isalci Lucas. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta. Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez falando de política. Olha, nós estamos vivendo um momento muito sensível de definição de linhas políticas. É importante você prestar atenção, porque sabe, né, a vida é toda definida através de política. Hoje aqui no Frente a Frente, o senador Isalci Lucas. Ele é o líder do PSDB no Senado Federal, é daqui do Distrito Federal, um pioneiro aí no Distrito Federal, mineiro, né? Torcedor do Galo, está feliz porque foi campeão lá em Minas Gerais, né? Senador, o senhor esteve recentemente, agora o senhor e a deputada Bia Kicis, na Papuda e na Colmeia, né? É onde estão os presos daquele fato horrível, lamentável, do dia 8 de janeiro. Senador, como é que estão aqueles presos lá? São presos diferentes, né? Nós estivemos lá, foi na Papuda, porque a decisão, né, que o Alexandre permitiu foi que fosse no complexo da Papuda. Como a Colmeia no Gama, não fica ligado, então a gente não pôde ir à Colmeia agora, fomos só na Papuda. O tratamento, né, dos policiais, de certa forma, bom, porque os próprios presos elogiaram muito a polícia nossa, e é boa mesmo, né? E tinha 2 alas que ainda estava sendo inaugurado, o prédio novo, tudo novo, então aí foi, né, A depressão em geral, né, senhor? Porque exatamente, tem pessoas há 92 dias que não tem, 94 agora. Porque a gente fala 94 dias como se fosse, né? Mas lá, a cada minuto, né? Cada hora é uma eternidade. Quantos continuam presos? Tem 254 entre homens e mulheres. Aqui. Né? Ou seja, Aqui, já soltaram, mesmo. Então, muitos, porque era mais de 1.000 pessoas. Alguns foram transferidos, né, para os estados. Mas todos foram eles com tornozeleira ou em casa, não tem, eles não estão presos no estado. Houve transferência para presídios regionais. Mas pelo que eu vi, acho que estão já em liberdade com tornozeleira. Só ficaram os daqui, presos. E o senhor trouxe cartas, né? De lá. Todos, né? Primeiro, a gente teve a oportunidade de ouvir, né, o representante de cada cela, porque a cela tem pessoas com 8 pessoas, com 13, com 20, né? Aliás, só tem 8 camas, eles devem fazer o rodízio, né? Mas eu fui, né, primeiro que... 8 camas e até 20 pessoas. Até 20 pessoas. Aí cada um, né, teve a oportunidade de falar o que estava acontecendo. Eu achei estranho, porque eu estou já me preparando para a CPMI já há algum tempo. Então, a primeira observação que eu fiz, vem cá, tem gente que eu não estou vendo aqui, né, porque tem vídeos, né, do dia 8 de janeiro, que tem figuras, né, que dá para você, né, reconhecer. Eu não vi nenhum deles lá. Segundo, eu perguntei, vem cá, como é que foi a audiência de custódia? Porque o que a gente observa sempre, e a reclamação que a gente tem da segurança, principalmente dos policiais militares, é que eles estão na delegacia e os caras já foram embora. Esse é o normal da audiência de custódia. Foi feito lá, uma audiência virtual, e o juiz que acompanhou não tinha autonomia para, não podia fazer, né, liberar ninguém ou fazer nada. Então, foi uma coisa de... né, praticamente agora, uma rotina normal. Mas o que essas pessoas dizem em relação a por que invadir o Congresso Nacional, invadir o Supremo Tribunal Federal e invadir o Palácio do Planalto? Elas explicam o motivo de cometer um crime? Porque a invasão por si só, segundo nos disse aqui, né, Zé Maria, o ministro Gilmar Mendes, só o fato de invadir já é um crime. Não, sim. Ninguém invade desavisado, né? Dizer assim, olha... Você está entrando onde não pode, está errado. E o que eles dizem sobre isso? Eu estava lá e fui envolvido. Como é que essas pessoas contam? Que foi mais respondendo do que podendo perguntar para eles, né? Mas, de fato, por exemplo, um alegou que foi preso dia 9. No dia seguinte, ele pegou, né, aqui da 26 de setembro de Brasília, inclusive. Em frente ao pegou, foi para o quartel, passou, né, e foi preso naquele dia.
Então alega que... E continua o preso outro até hoje. alega que estava, né, pediu lá estava com medo, o helicóptero estava jogando as bombas, ele Aí ele entrou entrou. na rampa do palácio, orando, rezando, Helicóptero etc. jogando bomba? É Como porque assim o jogando gás, né, bomba? houve aqueles gás que Aí eles já era na soltam. fase que o Já, pessoal aí já estava... era na fase... Já dá pra Mas já datar. estava todo mundo lá dentro, né? Quando É. começaram a jogar. Agora, por exemplo, no Senado foi detectada uma pessoa que estava envolvida, né, um dos policiais legislativos do Senado. Mas eu vejo assim, eu que estou acompanhando, na sexta-feira anterior ao fato do 8 de janeiro, teve reuniões com participação do representante do Congresso, do Supremo, né, do Palácio do Planalto, a ABIN, se reuniram e fizeram um plano de ação. Só que não foi executado. Mas todos sabiam, a ABIN já tinha anunciado na sexta-feira, né, que haveria esse risco, né, de invasão, de quebra, porque a ABIN já tinha anunciado. Aqui, no DF, a própria secretária que foi nomeada recentemente, mas é da Polícia Federal, mandou também, né, uma nota que a comandante, a Cíntia Coronel, recebeu na sexta-feira, 17 horas, 17 e pouco. É uma coisa que nós temos que apurar, se leu, se não leu. O comandante colocou a turma não foi de prontidão, quem é militar sabe que prontidão é uma coisa, você está no quartel, qualquer coisa você está pronto ali. Eles botaram em alerta no domingo. O cara está na churrascaria, com a família almoçando, ou está aí recebe vem para cá, até chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa, ir para o quartel, já não deu Mas tempo. por que uma CPI? O que a CPI poderia acrescentar nisso? Qual é o bastidor disso? Bem, primeiro, a Polícia Federal está ouvindo agora, inclusive, o Exército, né? Os policiais. Nós temos o Batalhão da Guarda Presidencial. Hoje tem quase 2.000 homens. Para quê? Batalhão da Guarda Presidencial, para cuidar da segurança do presidente do Palácio. BGP. BGP. Então, o que aconteceu? Primeiro, o GDF tentou, uma semana antes, retirar o pessoal do lado, em frente ao quartel. Foi impedido. Chegou a ter ação, a determinação, e saíram de lá e foram embora. No caso do Palácio do Planalto, sempre aconteceu, nunca não tinha ninguém, sempre teve pelo menos 34 homens de manhã, tarde e noite de rodízio lá. No domingo, dispensaram todo mundo. Então, você tem que avaliar, por exemplo, a ABIN já tinha comunicado a 48 órgãos, né? Mas já sabia, todo mundo sabia. Por que não tomaram nenhuma providência? Por que não reagiram? Então... Pois é, por que não atiraram, né? Porque ali a ordem é a seguinte, o Batalhão da Guarda Presidencial invadiu, a pessoa se aproximou do Palácio do Planalto, eles já dão um alerta, opa, não pode, afaste-se. Se a pessoa continuar, a ordem que eles têm é para atirar. E eles não atiraram. Não, onde eles estavam? Eles não detiveram as pessoas, né? Deixaram entrar. Então, aliás, uma movimentação daquela toda, não houve vítima, foi um milagre, né, senador? Vítima fatal, que eu digo. O que eu, né, pelas informações, o que a gente está vendo, né, dos vídeos, conversando com todo mundo, acompanhando a CPI daqui da Câmara Legislativa, tá bem adiantado, alguns depoimentos, alguma coisa assim, a gente percebe claramente, não é, que o governo federal poderia ter evitado. Lógico que o GDF errou, né, primeiro para a insistência de colocar o Anderson, que não é da Polícia Federal, mas a gente percebe também, né, que o governador devia, nós temos um fundo constitucional, 23 bilhões para cuidar disso. Então, não andava para você, houve muitas recomendações para que não fizesse a nomeação. Fizeram, mas... E o governador foi afastado, senador, e houve uma movimentação muito forte aqui no Distrito Federal, inclusive com o apoio do senhor, né? Eu mesmo. E do PT, para voltar o governador. Não tem sentido, né? O cara ganhou no primeiro turno, aí numa canetada se afasta o governador. E... cadê? Onde é que tem a prova de que ele realmente... lógico que houve uma omissão, porque também não é papel do governador sair, né, com metralhadora e defendendo. Ele confiou, evidentemente, no comando, né, da Secretaria de Segurança Pública e também dos policiais. O que houve foi que não executaram o plano que já estava estabelecido na sexta-feira. Né? Porque desprezaram, né, aquele plano. Alguma coisa muito estranha aconteceu, né, Denise? Lógico que tem coisas... O senhor que conhece o Anderson, o senhor que é daqui de Brasília, conhece acompanhou... Ele foi, inclusive, chefe de gabinete do Francisquino, que é da Polícia Federal. Pois é. Como é que o senhor
vê a atuação dele? Ele agiu sozinho ao desprezar tudo aquilo? O senhor acha que pode ter havido aí algum comando superior? Olha, até onde eu estou acompanhando, né, ele entrou de férias na sexta-feira. É normal, né? A programação era segunda-feira para ele entrar de férias. Ele entrou na sexta. Mas quando ele viajou, tinha um plano de ação já definido, com a participação de todos os representantes, né, do governo federal, da BIM, de todo mundo. Muita gente questiona que tipo de férias ele tinha acabado de ser nomeado. Mas dizem que ele desmontou esse plano e viajou. Não, mas não foi. Ele Na prática não desmontou. Não desmontou, porque é o seguinte, não houve a execução. Isso é até um fato para a CPI apurar. Ele nomeou, foram 2 pessoas que ele nomeou antes de sair, que foi uma da Polícia Federal, a Marília, né, e que fez, inclusive, né, o relatório dizendo que corria o risco, que ia ter isso, né, e que entregaram para a Polícia Militar, né, na sexta-feira, 17 e pouco. A comandante, aí você tem questão interna, que a gente também tem que apurar. Teve a informação que a Polícia Rodoviária Federal relatou isso, falou muitos ônibus, muita gente lá também, muita gente diferente chegando. O que estava acontecendo lá, era evidente que poderia ocorrer tudo isso, né? Agora, o governador recebeu a informação, não, está tudo bem, quer dizer, ele confiou. Mas agora, o fato de ter nomeado, naquele momento, é que houve realmente uma certa indisposição, porque várias, né, pessoas recomendaram, não é o momento, não faça isso. Isso é uma cicatriz, senador, que vai ficar na alma do Brasil e de Brasília há muito tempo, assim como foi uma grande movimentação que quebraram a rodoviária inteira, né? Mas eu, particularmente, né, como senador do DF, eu não posso deixar o DF pagar a conta sozinho. Então, houve erro, houve omissão? Houve. Mas, né, poderia ter sido evitado tudo isso se tivesse aplicado o plano de ação, que todo mundo sabia. Senador, mudar um pouco... E foi muito bom para o governo federal, evidente. Hoje, a desculpa de tudo é 8 de janeiro. Tudo, né? Mudando um pouco de assunto, o ministro Ricardo Lewandowski se aposentou no Supremo Tribunal Federal, então lá temos agora uma vaga. E cabe ao presidente Lula indicar esse substituto do ministro Ricardo Lewandowski. Existem alguns nomes aí, falam no advogado do Lula, né, o Zanin. Como é que isso houve esse clima para o presidente indicar? Quem ele indicar, o senhor acha que o Senado aprova? Eu não vejo assim com tanta facilidade. Evidentemente que você sabe que, né, por exemplo, o PSDB é oposição, sempre foi oposição ao PT, mas a gente nunca foi uma oposição irresponsável. O que é bom para o Brasil, nós aprovamos. Diferente, né, quando a gente era governo. Mas é competência do presidente indicar. E cabe ao Congresso rejeitar ou aprovar, né? Evidente que haverá uma certa resistência, evidente, ao advogado do Lula, né? O Zanin. Eu acho. Então ele não terá força para impor o Zanin. Hoje eu vejo que a base não é tão grande assim, né? Acho que no Senado não tem assim, essa tranquilidade que eles acham que tem. É mais ou menos aquele quadro da eleição, a reeleição, na verdade, do Rodrigo Pacheco? É esse equilíbrio? Eu vejo assim, né? O governo não conseguiu ainda, né, ter uma base sólida, né? Ele tem uma oposição razoável, né? Hoje, né, o Marinho teve 32 votos. Mas ainda tem vários senadores dos próprios partidos da base que têm restrição. Esses 32 continuam na oposição, uma vez que a maioria dos ministros ali políticos são todos oriundos do Senado ou filhos de senador. Helder Barbalho, quer dizer, Jader Filho, filho de Jader Barbalho. Mas hoje a oposição, deixa eu dizer para você... Renan Filho, o Wellington Dias, tem muitos ministros senadores, inclusive do próprio PT, né? Como é que isso está funcionando ali no Senado, uma vez que a gente sabe que o Senado é uma casa ali, uma confraria, onde as pessoas costumam, né, se aproximar, e com tantos senadores ministros, o que já me disseram é que, olha, Lula pode ter sim maioria no Senado por causa disso. Mas a oposição declarada, e você tem o PL, os Republicanos e o PP, né, que formam aí 26, 28. E tem, né, eu não estou o PSDB é oposição, né, ao governo naquilo que não é bom.
Então, somos 3, mais 3. Né? Então, 28 mais 3 já são 31. Tem vários senadores do PSD, do União Brasil, não é? Que 31 ainda de tem 81 sobram 50. tem dificuldade. Então, é uma maioria... Mas você quer aprovar uma PEC, tem 40, né? A PEC não é tão fácil aprovar com a base dessa. Precisa Você vê que a de própria 40 medida provisória do CARF, que é o A PEC importantíssimo, precisa de tirar de pauta. 47, 49 para aprovar uma PEC? É, 49. 47 votos, né? Não, é 2/3, né? É 47. É muito voto. Ou seja, está arriscado Então não ali, dá né, para nesse brincar, né? Não dá para radicalizar e tem muita gente... Eu acho que o grande papel é mesmo do Senado, de fazer aquela sabatina direito, né? E acabar aprovando ou não aprovando, mas não houve ainda... E é uma votação secreta exatamente para proteger o senador que votar contra. Senador, e com essa relação de distribuição de poderes na praça, sobre medidas para colocar mandatos no Supremo, você acha que essas medidas passam também? Olha, hoje, coincidentemente, né, eu estava na educação, fui para a CCJ, e o Plínio, que é o nosso titular da CCJ, ele exatamente indagou o Davi, né, que é o presidente. Davi, bota aí, vamos botar na pauta a questão, o projeto dele, que cria, né, algumas... mandato, né? Tem prazo. Isso valeria para os próximos, né? Sim, para os próximos. Mas é o primeiro passo. É evidente que tem corrente que defende, né? Porque a gente também tem projeto lá tramitando com idade mínima. Então é uma discussão que tem que ser feita, né? Ok. E que eu acho que vai ser feito ainda nesse mandato, que é uma promessa não só do presidente, como do presidente da CCJ, de discutir essa matéria. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco, porque ainda tem muita coisa para a gente debater aqui hoje no Frente a Frente. O que será do PSDB? O partido vai acabar? Perca, a gente tenta responder essa pergunta aqui no próximo bloco, no Frente a Frente, aqui com o líder do PSDB no Senado, senador Exalci Lucas, ele eleito aqui pelo Distrito Federal. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o líder do PSDB no Senado, o senador Exalci Lucas, ele que é aqui do Distrito Federal. Senador, tivemos aí o PSDB, a gente comentou aqui com você antes do intervalo, o PSDB já teve presidência da República, já mandou em São Paulo por mais de 20 anos, todo mundo achava assim que seria impossível até eleger governador de outro partido, né, que não Tucano, em São Paulo, é tanto tempo já que o PSDB ficou ali, já governou Minas Gerais, enfim, é um partido que já teve ali a sua história, fez o Plano Real, né, com a equipe do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente da República. Hoje está ali mais lá embaixo, já tem gente dizendo que o PSDB vai acabar, que vai mudar de nome, vai juntar aí com Cidadania e criar um novo partido com outro nome. O senhor acredita nisso? Que futuro o senhor vislumbra para o PSDB, se é que tem futuro? Tem futuro, com certeza. Tem que mudar realmente, né? E agora, na presidência provisória, né, está o Eduardo Leite, né? Governador do Rio Grande do Sul. Governador do Rio Grande do Sul. Hoje nós elegemos o governador do Rio Grande do Sul, Pernambuco também, né, a Raquel, e também Mato Grosso do Sul, né? Então temos 3 governadores e um vice-governador. Mas, de fato, né, essa eleição, principalmente, foi uma eleição polarizada, né? Eu, por exemplo, me preparei durante 11 anos, região por região, segmento por segmento. Planejei, né, Brasília, que eu conheço, né, desde deputado distrital e agora candidato ao governo. Agora, na eleição, quem quer saber de saúde, educação, segurança, de projeto? Nada. A primeira pergunta, vem cá, você é Lula ou você é Bolsonaro? O senhor que não era nenhum dos dois? Inteiro, né? Uma discussão, é uma coisa assim incrível, que é o que eu disse aqui, né? A gente lamenta não ter. O PSDB tem a característica, não é, de gestão. O PSDB sempre... Aliás, a área social, o oeste do PSDB é social. Não pense que o Bolsa Família,
né, esses programas sociais, nasceu com o PT. Eu tenho vídeo ainda do Lula elogiando o Marconi. O Bolsa, Marconi o Bolsa juntou Escola aqui a também, Bolsa né? Família. Que era A Bolsa Escola foi Fernando do Henrique, lançou em Águas Cristóvão Lindas, eu Buarque estava lá. aqui em Brasília e também do Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação durante os 8 anos do governo Fernando Henrique. Agora, de fato, o PSDB tem uma dificuldade de comunicação, né? Eu acho que o PSDB fez muito, faz muito, mas não consegue, né, ter a linguagem do eleitor. Diferente do PT, né? O PT não faz muita coisa. Eu digo para vocês assim, o que eu penso do primeiro governo Lula? Foi muito bom, mas é assim, Plano Real, Fernando Henrique, no primeiro mandato, e acho que o erro dele foi realmente a reeleição, e temos que acabar com a reeleição. Eu apresentei uma PEC hoje, né, obrigando os prefeitos, os governadores e o presidente da República a apresentar em 120 dias um plano de metas. E se ele não cumprir aquilo que está no plano de metas, que foi oriundo da promessa de campanha, ele fica inelegível. No último ano ele fica inelegível. Por quê? O que falta é isso, né? Cara, qual é a proposta que foi discutida? Ninguém sabe qual é o plano de nação. Senador, não existe. eu acho que o mandato hoje de governador e de presidente da República é de 8 anos. E tem essa história de reeleição tem no meio de 4 anos né, para um teste, né? Porque assim, não há como não ser candidato, né? Ele já fica fragilizado. Reeleição, só o Jorginho Melo em Santa Catarina ganhou a eleição, né? E quem conseguiu perder a eleição foi o Bolsonaro. Ele fez um esforço danado para perder a eleição, né? Porque tinha tudo, né? A reeleição é um negócio assim que é covardia até disputar uma eleição da forma como está acontecendo. Agora, o PSDB, o que está acontecendo? Nós precisamos agora, e estamos, né, discutindo seminários, agora começa todos os seminários, né? Já hoje, eu mesmo, ontem, eu respondi, né, um questionário de sugestões, que o PSDB agora tem que ter, não adianta ter 220 propostas, você tem que ter, no máximo, 5. Não, entendeu? A gente tem que ter agora, conversar com os jovens, não é mudando o nome, não resolve mudar o nome, o PSDB era uma grife, e precisa voltar. Nós não queremos, né, lógico que a legislação hoje deve resultar em 6 partidos, 5 partidos. O PSDB vai ter que fazer a federação, senão desaparece mesmo. Então, a gente está conversando. Cidadania, né? A federação já está valendo. Também adiantar também com Podemos, né? E existe até uma possibilidade de conversa, é o que eles querem, inclusive, do PMDB, né? Voltar ao MDB, porque o PSDB foi uma costela ali do MDB, né? Mas a gente e agora não quer, voltam às origens. Mas a gente não quer, evidente, também só em termos de número, quantidade. O PSDB vai ter, e está programado agora até agosto, foi adiado as eleições, exatamente para ter seminário, debate, e a gente tem a bandeira, que as pessoas identificam o PSDB. Não, eu vou agora, né, essa é a bandeira e tal. Porque o PSDB hoje está, não adianta falar em plano real, quanto tempo tem o plano real, né? Não adianta a lei de responsabilidade fiscal, a gestão pública, o PSDB sempre foi um modelo. São Paulo ficou esse tempo todo, por quê? Porque foi uma boa gestão. Tinha quadros, né, senador? Mas depois de Mário Covas, mas ficou muito identificado com a esquerda, o PSDB se identificou muito com a esquerda. Exatamente. Senador, o senhor sempre foi muito Mas eu sempre fui mais centro-direita, você sabe disso. O senhor sempre foi muito ligado e um defensor da educação. Tanto é assim que o símbolo, né, da sua campanha era o lápis. Os lápis. Sempre foi. O I, né, era um lápis apontado. Hoje eu vi um debate muito forte lá do ministro da Educação, lá na Câmara dos Deputados, né, onde se discutiu vários assuntos, inclusive as escolas cívico-militares, né? Aqui no Distrito Federal existem experiências. O que o senhor está achando aí dessas escolas com participação da Polícia Militar? Olha, educação sempre foi, né, prioridade para todo mundo, mas na hora do vamos ver mesmo, desaparece todo mundo, né? Eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio, eu fui o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação, e sempre, na Câmara mesmo, eu sempre fui titular da Comissão de Educação. Você só podia ter um titular e a suplência da Ciência e Tecnologia. Agora não, no Senado a gente faz educação e participa também de outras. Mas esse é o problema, né? Quer dizer, todo mundo sabe que a única forma, a única solução, né, para o país é a educação. Para o futuro porque hoje você não tem é. mão de obra. E o novo ensino médio, a gente aprovou no governo Temer, eu fui o presidente. Nós temos hoje, não chegamos a 10% dos jovens fazendo curso técnico. Se você pegar Coreia, Japão, Alemanha, é 60%, 70% dos jovens
são técnicos. Isso quer dizer que o curso superior não é tão necessário assim? Não, é que 78% dos jovens não entram na universidade. A média é 20 e Ou poucos seja, tem por que ter as cento. duas coisas, a E universidade e os cursos técnicos. Agora, 78%. O curso falar em técnico é educação, maior número, né? Sim, 78% dos jovens não conseguem chegar na universidade. Então, e aí fica o quê? Não tem qualificação, não tem formação. Você tem hoje no Brasil 700 mil vagas na área de tecnologia. Você não tem mão de obra qualificada para ocupar. E outras áreas, as empresas hoje estão investindo na qualificação. Eles estão dando a formação. Até porque, por exemplo, você pega a saúde privada, por exemplo. Os enfermeiros, técnicos, chegam na iniciativa privada, não conhecem, porque não tem na universidade ou na escola os aparelhos, né, modernos, então eles não sabem operar. Então, eles têm que investir, porque a educação não tem. Você vê na escola nossa, na capital, não tem banda larga, não tem computador, o aluno, entendeu? Ainda a pandemia. é o modelo antigo, né? Agora, senador, por falar em escola, tivemos essa semana aqui em Brasília, ontem, ameaças na UNB de que iriam explodir, né, a Faculdade de Comunicação. As outras faculdades hoje acordaram todas sobressaltadas com perigos, né, e com medo mesmo de um ataque. No IESB, houve fila para que os alunos pudessem entrar na escola, todos foram revistados na universidade. Como é que resolve isso? O governo tomou algumas medidas, agora as redes, né, de internet, aí, as plataformas começarem a disseminar esse discurso de ódio, elas vão ter que pagar uma multa. Como é que o que o Congresso pode fazer para ajudar nesse esforço de tentar conter a violência nas escolas? Bem, no DF nós já fizemos, inclusive, né, o batalhão escolar. Cadê o batalhão? Não tem mais contingente para isso. Nós temos hoje a metade do contingente da Polícia Militar. Era para a gente ter 18 mil pela lei, temos 9, né, policiais. Então, eu aprovei, né, um projeto meu lá no Senado, por unanimidade, está na Câmara. A própria Celina, quando no governo transitório, chegou a falar com o Arthur Lira para botar regime de urgência. Porque tinha uma PEC, tinha um projeto de lei na Câmara tramitando, e toda hora que entrava na pauta, era 500, 1.000 que ia embora. Por quê? Porque a questão do teto. Eles têm uma indenização quando se aposentam, quando vão para a reserva. E na lei do teto, estava considerado como remuneração, então eles perdiam tudo. E aí, agora foi aprovado, está ok, mas perdemos mais de 4 mil policiais. Eu apresentei para trazer de volta, pagando 30%, como o Exército faz, né, para que a gente pudesse agora aproveitar no batalhão escolar, na parte operacional, porque não podia. Hoje o cara, o militar que volta ganha R$850. Há um déficit de policial aqui muito grande no Distrito Federal. Né? E não é só na PM, eu estou falando PM, mas a Polícia Civil também trabalha com menos da metade, o próprio bombeiro. Então, por quê? Porque a gente depende do Congresso. E aí, quando chega, cadê o reajuste que eles estão prometendo? Tem 10 anos que a Polícia Civil não tem aumento. E a Polícia Militar também teve esse penduricalho que agora nem impediram. Então, fica essa confusão. Né? E sem essa... Mas temos isso. Temos a questão... A saúde mental hoje é o maior problema do país. Eu vejo como um problemão. Sim. E ninguém se preparou. Né? E a gente está tentando colocar os psicólogos na escola, não tem jeito. Perfeito. Porque se não tem dinheiro nem pagar o professor, né, e de fato, em alguns estados, o professor, né, como diz lá o professor Raimundo, né, é desse tamanhozinho. Então, agora, hoje o índice de absenteísmo na saúde e na educação é 30%. Perfeito. Todo mundo, não é só aluno, não, professor. Né, e essas questões que estão acontecendo nas redes sociais, você lembra da Baleia Azul? Né? Aqueles joguinhos. Hoje tem competição, quem é que faz uma tragédia maior. Então a gente não pode nem falar muito sobre isso, porque né, acaba incentivando esses caras. Mas teve ameaça no Gama, né, no banheiro da escola, né, no Paranoá prenderam um aluno também. Então a coisa precisa ter esses cuidados. Né? Muito bem. Olha, está tenso o caso aqui, viu? Olha, nós estamos falando aí do coração do poder, o Distrito Federal. Senador, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Foi um dia longo para o senhor terminar aqui nessa conversa boa, nesse papo bom. Obrigado, senador. Muito boa noite. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Pois é. Denise Rotenburg. Denise, muito obrigado, muito boa noite. Boa conversa. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite para você.
que esteve aqui conosco até agora. Até a semana que vem. É isso, foi uma quarta-feira boa, esperamos uma quinta-feira ainda melhor. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus. E continue aqui na Rede Vida, aqui começa agora o Jornal da Vida, notícias boas, nacionais e internacionais. Obrigado, boa noite.